Tate no Yusha teve toda uma premissa interessante, uma premissa incrível, que ganhou muito sucesso, principalmente depois do lançamento da primeira temporada. A gente sabe que já tinha novel antes. Então, o que levou a ele ter ido de um anime tão popular quanto Overlord e outros isekais para um anime simplesmente fraco? Falido, digamos assim. É isso que a gente vai responder nesse vídeo de hoje. Lembrando, eu gosto muito da história de Tate no Yusha, só que a gente tá falando de estatística, né, galera? O anime decaiu pra caramba, mas vamos deixar pra esse dentro do vídeo. Então se acomoda e vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, o esquema aqui é que o Naofumi perdeu praticamente tudo desde o início da história. Nosso personagem principal, agora que foi para um Isekai, tava num outro mundo, né, do lado de 3 heróis doidos da ideia, 3 idiotas, né, que era o herói do arco, o herói da espada e o herói da lança. Eles foram levados pro rei, que pediu pra eles pra salvarem o mundo das ondas da calamidade que estavam ali em alguns eventos periódicos acontecendo, né. Os 4 heróis foram teletransportados pra combater as ondas de inimigos, onde eles deveriam derrotar o chefe pra onda terminar. Enquanto isso, você pode estar pensando que isso, a história toda, era só um jogo de defesa de torres aí, né, só que é muito diferente. Os inimigos realmente se movem nessa parada. Só que existem 3 problemas que o Naofumi enfrenta pra gente começar a distinguir o que fez o fracasso da história. O primeiro, companheiros heróis, todos estúpidos, mesmo que eles possam ser mais fortes do que o Naofumi, eles são um bando de doidões. E também ele é incapaz de festejar junto com eles por causa de toda a trama que acontece na história. 2. Ele não pode usar outras armas, então ele não tem habilidades ofensivas, fora realmente dar o soco. O que significa que ele depende do grupo dele para lutar para qualquer coisa. E 3. Certas pessoas de alto escalão são ligeiramente preconceituosas quando se trata daqueles que não têm ataque. Tipo o caso do Naofumi, que só tem escudo. Por causa disso, ninguém escolheu o Naofumi como titular, o chefe de equipe, mas ele é um cara otimista ainda assim, ele fica bem no final das contas. Por respeito, ele acaba sendo lançado aí, né? O Naofumi se afasta de qualquer propósito naquele lugar e a dignidade e o orgulho que ele tinha acabam indo embora. Só que uma pessoa aparece, a princesa Malte. Junto com ele, ela vai lá e entra no grupo, né? Certeza que ela vai ser uma grande amiga dele e acabar com a vida dele, pois é. Ela vai acabar com a vida dele no final das contas. O Naofumi foi quase morto pela Malte. Sorte que eles não podiam simplesmente matar o Naofumi assim, porque precisavam dos 4 heróis para salvar o mundo, e para conseguir novos heróis seria necessário que todos morressem. Então, ainda assim, o Naofumi não poderia morrer. Por isso, a última opção foi subjugar ele a uma vida inteira de abuso. Cara, depois da traição da Malte, que foi o que a gente viu na primeira temporada, ele vai para um local involuntário ali, um orfanato, né, onde ele encontra a Raphtalia, que está sendo escrava. Ela estava basicamente morta e também vem com um eletrochoque aí para qualquer coisa que ela faça indesejada com relação ao Naofumi, né? Tipo assim, se ela desobedecer as ordens dele, ela toma choque. Então ele vai lá, compra a Raphtalia, e todo mundo sabe que o Naofumi é diferente das outras pessoas que ele vê, por exemplo, mostrando o quão maus são tratando os seus escravos, cara. Ele não é o tipo de pessoa que faz um tratamento horrível, pelo contrário, ele trata a Raphtalia como filha. E esses 2 primeiros episódios já configuram 5 coisas diferentes que o espectador se interessou por essa história. Primeiro, pô, você quer assistir porque tu quer ver o Naofumi evoluir pra acabar com a Malte e também acabar com o rei no final das contas, os 2 caras que meio que traíram ele. 2. A gente também quer ver ele se levantar e limpar o nome dele na história. 3. Também queremos ver mais da equipe única e dinâmica, desde que ele só pode proteger as pessoas e precisa de alguém que possa atacar. Por isso que ele tá com a Raphtalia, porque ela pode atacar por ele. 4. Você com certeza quer ver o Naofumi lutar contra as ondas. E por último, 5, você queria ver a Raphtalia crescendo. Sinceramente, foi aí quando a história do anime estava na melhor parte, que é quando eles lutaram contra a primeira onda. Naofumi salvou algumas pessoas, a Raphtalia até se tornou uma idade um pouco mais velha, né, com relação ao nível dela, que agora é 18, sem nenhum problema, imediatamente corrigiu as falhas. Então você pode ter pensado que o comerciante de escravos era alguém ruim antes, só que ele vai lá e traz ovos para o Naofumi, ou seja, trouxe a filo, né, de fato, para ele. Enquanto ele viaja, o Naofumi
Naofumi desbloqueia um outro escudo aí, que é o escudo da raiva, Curse Series dele, que dá uma grande força pro Naofumi. Só que ele não pode deixar de ser consumido por essa força, né, por essa vingança no geral. Graças ao poder da amizade, ele é trazido de volta para a realidade. Só que esse escudo ele não podia ser usado sempre, o que definitivamente não seria recorrente de acontecer. Ele não vai usar essa parada porque se ele for consumido total, ele perde o controle de si mesmo e pode até morrer. Eventualmente, a terceira onda acaba chegando e ainda temos algumas coisas diferentes dessa vez. O Naofumi usa o seu poder da raiva, protege todos os heróis e o poder da amizade mais uma vez traz ele de volta. De repente aparece uma outra mulher estranha que obviamente seus ataques ali não funcionam nela, então a única saída era literalmente fugir, e foi isso que eles fizeram. Depois disso encontraram a princesa herdeira, a Melt, que vai herdar o trono da mãe, e ela espera que o Naofumi se torne melhor amigo do rei, mas isso aí não acontece. De repente aqui está o grande plano da Malt acontecendo. Usar o herói do escudo para poder fazer parecer que ele mesmo matou a princesa herdeira, para que a própria Malt pudesse herdar o trono e acabar de vez com o herói do escudo. Ou seja, nessa situação ela tinha duas opções reais. A opção de matar a Melt antes de correr para o herói do escudo, né? E a opção B dela também esperar que a Melt estivesse ao lado do herói do escudo antes de alguém sair correndo com uma espada na mão para matar ela. Bom, nesse caso a escolha foi a B mesmo, o cara saiu correndo. Mas isso acabou levando eles a escapar porque o Naofumi defendeu a Melt. Depois disso, quem entrou nessa história ainda foi o Papa, cara. Nada com nada. O problema era que aqui, cara, tá tudo de acordo, né? Ele queria, na verdade, 3 heróis mortos e invocar novos heróis, já que são meros frangos de homem aqueles heróis ali. O que honestamente é um bom ponto, tá? A gente não pode discutir sobre isso. Mas aqui nós corremos mais uma vez para um problema de estupidez. Você vê que o Papa tem duas fraquezas específicas. Meninos e os seus ataques demorando muito para serem carregados. O que significa que, logicamente, dava para se atacar ele em vez de ficar só esperando na zona. Pois é, só que os heróis não fazem isso. Agora, com a ajuda da rainha de Beromark, trabalhando junto ali com o herói do escudo e tal, o escudo da raiva, obviamente, que é parado pela amizade poderosa dos amigos, eles acabam derrotando o Papa. Isso provavelmente é um bom momento pra gente mencionar que o mundo é um matriarcado, tá? O que significa que a rainha tem muito mais poder do que o rei. É uma ótima notícia, né, por enquanto, pelo menos pra mim, porque o rei só Jesus. A rainha até realiza uma execução pública, inclusive, pra Malt e pro rei, pra limparem o nome do Naofumi, que era o que a gente queria ver, mas eles tinham outros planos. A mente do Naofumi estava pensando que ele queria sentenciar a vida inteira dos dois a um abuso verbal. Inclusive deu apelidos não muito agradáveis para esses dois. Bom, na última parte dessa temporada, a única informação importante foi que os 3 que apareceram na onda são de outro mundo e quer matar os 4 heróis que vão destruir o seu mundo, né? Justamente para que eles possam sobreviver e o mundo deles não seja destruído. Tá, até aí tudo bem, a primeira temporada resolveu 4 das 5 coisas originais que o espectador no geral estava interessado, né? O Naofumi foi esclarecido, ele é visualizado como um herói novamente, e ele se vingou, finalmente, né, do rei e da Malt, embora não tanto quanto alguns gostariam que isso acontecesse, mas também rola coisa mais pra frente na novel, por exemplo, e ele pode agora atacar com o seu escudo. Então, mesmo que a dinâmica original ainda esteja lá, agora a única coisa interessante que resta fazer é lutar contra as ondas e aprender a trabalhar com os outros heróis, e parar esse multiverso, né, que não é tão interessante assim. Isso significa que a próxima temporada que acontecer, a 2, eles precisam fazer algo que vai prender o espectador de volta. E aí a gente entra no arco da tartaruga. Cara, nessa temporada, a tartaruga ali, a certa besta guardiã, né, eles tinham que parar ela para parar as ondas normalmente. E os heróis não são a favor disso. Então agora o Naofumi e o grupo dele devem encontrar uma maneira de parar essa tartaruga espiritual aí, com a ajuda do seu novo jovem companheiro de equipe, a Risha. Mas a história dela é que, na verdade, ela era uma pobre nobre, mas ela não estava muito feliz. Então o herói do arco salvou ela, deixou ela se juntar na equipe dele, e aí ela foi feliz por um tempo, né? Quando isso acabou, essa felicidade, isso levou ela a se juntar à agência de adoção do Naofumi. Brincadeira, né? Ela foi junto com o Naofumi, a esperança de provar que ela, na verdade, não é o problema, né? Ou que o problema dela seja que ela é muito tímida. Mais pra frente, as pessoas responsáveis por abrir o selo da tartaruga foi o Kyo, um herói do vassalo de outro mundo, que é aqui que ele pega um pouco do suco da tartaruga pra fazer algumas coisas mais, porque ele é só um cara muito ruim, né? E pra impedir ele, o Naofumi usa a Curse Series do escudo, e eles matam a tartaruga, matando a mulher do espírito
espírito da tartaruga também. Pode ter parecido que eu pulei muito até desse arco, né, da segunda temporada, mas a gente tá falando alguns pontos aqui da decadência, né, da onde foi a glória e caindo a cada temporada. Justamente porque eu quero uma descrição mais precisa de como foi ver o ritmo da história caindo. Tivemos uma nova personagem que estava morta agora, a tartaruga. Isso com certeza deixou algumas pessoas tristes, né, porque tem gente que gostava dessa personagem. E olha só, as lutas foram ampliadas, nós tivemos uma enorme tartaruga feita de CGI, e aí é quando o declínio de Tate no Yusha começou, cara. Depois que tudo acabou, o Kyo saltou por um portal lá e eles saltaram dentro do portal de magia, o Naofumi e o grupo dele, né? Onde os escravos do Naofumi se separaram da Philo. Eles estavam presos ali numa ilha misteriosa com seus níveis todos redefinidos. Eventualmente, eles se depararam com outro herói vassalo lá, Kizuna, que diz a eles que esse mundo é um labirinto inescapável, onde ela inclusive está presa há muitos anos, com que não tem como escapar de lá. Eles escapam no mesmo episódio, né? Já começou por aí. Agora, como a Philo, Raphtalia foi sequestrada, e nesse estranho mundo novo aí, foi substituída por um modelo mais novo ali, um modelo diferente, e a situação começou a pesar, tá? Só que a Raphtalia escapou com os outros 3 heróis vassalos, que são melhores amigos dela agora, né? E passariam 2 episódios basicamente juntos. E a animação começou a piorar cada vez mais. Olha só, presta atenção na cara do Lark. O cara tá conversando com os outros que estão abaixo dele, mas tá olhando pra frente. Parece que ele tá olhando literalmente pro nada. É, rapaz, tá incorporando o Nanatsu no Taizai, né? Acho que a galera tá com preguiça de fazer o Shujihiro Tate no Yusha. Aí é quando nós finalmente vemos o plano mestre do vilão, que a gente esperou por 10 episódios. Ele agora poderia simplesmente acelerar a próxima onda em 36 horas. O Naofumi usa o escudo dele da Curse Seal de novo e a tartaruga reaparece, quando ele é trazido de volta com o poder da amizade. O Kyo acaba morrendo e todo mundo fica bem no final das contas. E essa aí foi a temporada em que tudo se tornou mais clichê. Deixa eu explicar, olha só. Por que o poder da amizade funcionou na primeira temporada, né? Na volta da Curse Series? Justamente porque o Naofumi tinha perdido tudo. Ele não tinha ninguém em quem ele podia confiar. E quando a Raphtalia tinha a opção de deixar ele depois, ele pensou que ela ia trair ele também. Mas isso não aconteceu, ela não fez. Pela primeira vez, ele tinha alguém que ele podia confiar. Isso foi maravilhoso da gente ver. Só que o problema tá, por exemplo, no vilão lixo que apareceu. Quero dizer, toda a história de fundo ali, ele meio que foi reencarnado, né, quando ele se matou e tal, aí tinha uma história meio que ruim mesmo. Então, assim como a primeira parte da temporada foi muito apressada, colocando em perspectiva tudo que aconteceu, por exemplo, em um único episódio, da Raphtalia ser sequestrada, ser levada pra prisão e 4 minutos depois ela ter fugido, né, foi uma parada muito rushada. Como simplesmente ela tivesse um treinamento completo e acaba tropeçando ali numa arma vassalo, e essa arma vassalo escolhe ela agora e ela se tornou adulta. Então ela mata algumas pessoas, se reúne com o Naofumi, e o motivo de empurrar tantas informações assim em cada episódio, cara, é justamente porque eles tentaram enfiar volumes grandes da Light Novel. Cara, foi do volume 6 ao volume 9 em 12 episódios de anime. Cara, isso não ia funcionar, cara. Os 3 idiotas lá, que não apareciam a menos que eles não estivessem recebendo tortura, irmão. Os 3 heróis, mas ainda tenho que te falar uma coisa. O episódio 13 dessa temporada, que era a esperança. O episódio 13, aos meus olhos, não só os meus, né, como de muita gente, foi só um ova, cara. Você teve literalmente um fanservice pra isso, cara. Um filler sobre a Kizuna tá presa na ilha sozinha, fazendo absolutamente nada. Então não melhorou essa temporada. E aí a gente foi pro clube de luta, que seria a nova parte. No começo da última temporada que saiu da história, é onde veio uma animação, pô, tudo parecia certo. Ferreiro na ferraria, os 3 heróis sumiram e tal, voltamos à escravidão, né, que também aconteceu, e era algo ruim, e o Naofumi queria salvar todo mundo de ser escravo, pô, ele era um cara bom, mas por isso ele precisava ganhar um pouquinho de dinheiro, né, então ele teve que entrar no clube da luta. E a história tava ótima, não tava focada no destino do mundo, os personagens são interessantes nessa parte. Talvez daria pra gente gostar desse arco se fosse mais do que 3 episódios. É, isso não é o que você tá ouvindo. Nós tivemos o retorno da Malt, de alguma forma, os episódios aí se lembraram dos 3 heróis, né? E eles estavam muito tristes. Só que em vez de ouvir os seus companheiros heróis, eles ouviram a Malt. Como assim? Obviamente uma mulher das piores mulheres, mano. Depois da primeira temporada, o que ela fez, como é que eles deixariam simplesmente ela crescer ainda mais por conta disso? Ela persuadiu o herói da espada, ele colocou uma máscara, porque a Curse Seals deles apareceu agora, e ainda bem que Claire tava lá pra salvar o dia, porque foi ela que ajudou ele.
E detalhe, a animação que nós tivemos foi pior ainda, pior do que a outra. O apelo original do anime era que o herói do escudo tivesse que se levantar, e isso que fisgou a maioria das pessoas para assistir. Ele era só um pária, né, que teve que salvar um mundo que ele odiava, ele não queria nem estar ali. Foi quando ele começou a ser odiado que nós temos o personagem que mais constrói o mundo. E com um desenvolvimento incrível. Mas, como aconteceu assim que a primeira temporada terminou, tudo foi longe demais. Seguiu um ritmo terrível, um ritmo não desenvolvido de personagens. Ele não desenvolvia personagem nenhum, tinha gente que você nem sabia, só apareceu ali. Assim, a galera que não leu a novel, né? O anime, tudo bem. E o CGI tava excessivo e ruim, cara. Muitos fãs, como eu, pararam de assistir nessa época. O sistema de energia estava muito ruim também, todas as lutas eram resumidas para quem tinha um nível mais alto. Quais habilidades eles tinham, quantos companheiros de equipe e quais deles estavam com a Curse Series, com raiva ou não. Proteger o nivelamento do sistema não era tão gratificante quanto era no começo da história, que faz um certo sentido considerando que eles já estavam no nível 78 pelo final da primeira temporada, né? É estranho porque a idade da Raftalia, até correspondendo ao nível dela, né, ela já estaria num caixão. Mas mesmo redefinindo seus níveis, praticamente nenhum efeito aconteceu, porque eles simplesmente foram pro nível 80 em 6 episódios, sacou? A história constantemente encontrava maneiras de nerfar os seus personagens. Cara, eu me sinto até mal, de verdade, com a equipe que tinha que adaptar tantas informações em 12 episódios, já que a principal forma de consertar esse problema, né, era simplesmente pegar o anime e fazer um anime de 25 episódios. Qual é o problema? Como foi na primeira temporada, e era isso que todo mundo estava esperando para as próximas. Mas isso era só um grande problema em toda adaptação de light novel. Não é só nesse anime que aconteceu. Enfrentar esse negócio de incluir coisas impossíveis, todos os detalhes, não dá, mano, não tem como. A gente tem que entender. Mas sendo sincero, galera, a Malt, por exemplo, foi um dos melhores personagens da série. Por quê? Você pode dizer o quão chateado as pessoas ficaram, quão revoltados e cheios de ódio dela a gente ficou. Mas se ela não existisse, esse anime não seria tão popular como foi. Porque as pessoas adoram odiar as coisas, né? Essa aqui é a realidade. Mas as pessoas que realmente mataram minha diversão total ali foram os heróis, os 3 idiotas, né? De alguma forma eles recaem mais do que os alcoólatras na esquina. Com certeza faz parte dos personagens dele, mas não é divertido, cara, a gente ficar assistindo um enredo meio reciclado, né? Acontecendo a mesma coisa sempre. Quando você não se importa com os personagens, principalmente. O que acabou tornando muito pior é que o autor continua adicionando novos personagens principais a cada episódio. Ou seja, os personagens que você realmente gosta, como o caso da Raftalia e tal, são jogados de lado, eles são empurrados de lado e não tem tanto desenvolvimento mais. Assim acabou que o improviso final sobre a consideração da novel e do anime é ruim. Não tem como a gente dizer que foi uma coisa boa com relação à adaptação. Por isso que o Tate no Yusha praticamente perdeu toda a gama de fãs que ele tinha no anime. Eu não estou dizendo que a história seja ruim, até porque a novel é realmente muito boa. Mas a gente já teve problemas com reescritura, né, de final 300 milhões de vezes. Mas ainda assim é uma história cativante, uma história bem legal. Só que o problema foi trazido no anime, né? O hype caiu absurdamente por conta do que aconteceu com o anime. Bom, eu quero saber muito a sua opinião sobre isso também. Lembrando, não só a minha opinião, isso é uma opinião pública. Muitas pessoas já falaram isso e eu vejo em tudo que é lugar a galera, desde a época do lançamento, né? Muita gente meio que ridicularizando o Tate no Yusha por conta de tudo que aconteceu. Lembrando, é uma história muito boa, é uma premissa maravilhosa que gerou um hype absurdo no início. Porém, no final, o anime tirou esse hype por completo, né? Tudo depende de como eles vão fazer nas próximas temporadas para adaptar e melhorar isso. Espero que os caras botem a mão na consciência e consertem, né? Mas comenta aí sua opinião pra gente saber sobre o que você acha disso tudo. E se você quer acompanhar mais histórias dos animes e mais analogias como essa, gostou desse estilo de vídeo, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? Manda bala aí pra gente continuar acompanhando juntos, firme e forte nessa jornada. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Valeu!